Unidade 2. Convivamos com as diferenças. Aula 7. Revisão e avaliação. Vamos então agora para a nossa segunda parte da revisão. Então, olha só, gente, vamos continuar nessa nossa segunda parte da revisão falando sobre substantivos. Mas agora nós iremos, ver sobre o número dos substantivos. Quando a gente fala em número, a gente já sabe que existem dois números, na língua, que é ou singular ou plural, certo? Ou a palavra estará na sua forma no singular ou na sua forma no plural, ponto. Então, o que acontece? Para formar o plural na língua espanhola, normalmente adicionamos S ou ES à forma singular, tá bom? Então, vamos observar aqui quando que nós podemos adicionar S ou quando nós podemos adicionar ES às palavras para formar o plural, tá ok? Então, temos aqui, primeiramente, quando que adicionamos a letra S. Então, adiciona-se S, certo? A forma singular dos substantivos terminados por vogal átona. Quando eu falo átona, eu estou me referindo que ela não está acentuada, tudo bem? E pelas vogais tônicas. Quais são as tônicas? A, E, O. Ok? Então, temos aqui, nas vogais tônicas, somente as palavras que terminam em A acentuado, E acentuado ou O acentuado é que receberão S. Tudo bem? Nas demais que terminam em A, E, I, O, U, sem ser acentuado, vai adicionar também S. Aí que nós temos singular da palavra lataça. Olha só. Temos aqui a palavra lataça, temos a palavra el diente, e el vaso e la tribu, certo? Observem que essas palavras, elas são palavras que terminam em vogais átonas, ó. Esse A não está acentuado, o E não está acentuado, o O não está acentuado e o U também não. Não é isso? Então, elas são átonas. E quando eu quero formar o plural dessas palavras, o que aconteceu? Apenas acrescentamos a letra S. Não é isso? E, logicamente, já que elas estão aqui acompanhadas de artigo, o artigo vai ter que ir para sua forma no plural. Tá bom, gente? Então, plural de lá será o quê? Las. Plural de el, los. Não é isso? E o plural de lá, novamente, las. E aí, sim, olha como ficou. Singular, la taça. Plural, las taças. Singular, el diente. Plural, los dientes. Singular, el vaso. Plural, los vasos. Singular, la tribo. Plural, las tribos. Las tribos. Gente, só além de falar de plural singular, a gente também tem que dar aqui falar uma questão, que é para vocês não confundirem, que taça em espanhol é xícara, tá bom? Então, quando eu falo la taça, eu estou falando a xícara. E las taças, as xícaras. E com outra relação aqui, a palavra vaso, que significa copo. Só para vocês saberem aqui, é só uma traduçãozinha, para ninguém estar traduzindo livremente aí, sem saber realmente seu significado. Tudo bem? Então, já sabem. Terminou em vogal átona, quando eu falo de átona, são essas vogais que não estão acentuadas, acrescento a letra S, tá bom? E também, com as palavras, vou acrescentar a letra S nas palavras que terminam em quê?
em A acentuado, E acentuado ou O acentuado. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar qual letra para formar o plural? A letra S. Tá bom? Então, aqui eu tenho a palavra ele sofá, que termina em A acentuado. A palavra ele café, que termina em E acentuado. E eu tenho a palavra ele dominou, que termina em O acentuado. Para formar o plural dessas palavras, o que que eu fiz? Acrescentei a letra S, né? E, logicamente, eu sempre tenho que falar isso, porque às vezes a gente esquece, né? Se temos aqui, ela está acompanhada de artigo, o artigo também vai para o plural, tudo bem? Então, ele sofá, los sofás. Ele café, los cafés. Ele dominó, los dominós. Certo? Compreender, então? O que a gente vai fazer se terminar em vogal átona ou nessas vogais tônicas, A e O? Acrescentar a letra S. Certo? Aí, olha só. Temos aqui até uma frasezinha para vocês observarem como é que se comporta o plural nas frases, né? Assim, como é que a gente pode passar uma frase que está no singular para o plural. Então, eu tenho a seguinte frase, né? Tenho a seguinte frase que é: el vaso es grande, né? Tô falando que o copo é grande, certo? O que acontece? Primeiramente, a gente está vendo que nós temos um artigo ele. Então, se eu for passar para o plural, passei aqui para o plural, ficou como los, certo? Aí eu tenho, né, como vocês estão observando, a palavra baço, né? E quando eu passo para o plural, ela ficou como baços. Até aqui tá correto? Sim, tá correto. O substantivo, um artigo, o substantivo. Mas olha só, nós temos um verbo, que é o verbo es, né? O verbo ser. E a gente já sabe que o verbo sempre tem que acompanhar, concordar com a palavra que ele está acompanhando. Ele tem que concordar com a palavra que ele está acompanhando. Então, aqui quando eu falo el vaso, tá na terceira pessoa do singular, não é isso, gente? Então, quando eu passo para a terceira pessoa do plural, ficou como? Son. Isso aqui é concordância, né? A gente tem que saber também. E aí, por último, eu tenho aqui um adjetivo, que é a palavra grande. E aí, a gente sabe que o adjetivo, ele tem que acompanhar o substantivo, né? Ele tem que concordar também com o substantivo em gênero e número, né? Então, aqui no caso a gente está falando de número, então grande ficou como grandes. Não é isso? E aí formamos a nossa frasezinha, passamos direitinho essa frase para o plural e ficou como: los vasos son grandes. Os copos são grandes. Não é isso? Muito bem. Então, nós temos aí o plural das palavras, né, que terminam em quê? Em vogal átona, certo? Como é que a gente pode, o que a gente deve acrescentar essas palavras? E agora a gente vai ter que passar por uma outra regrinha. Qual é essa regrinha que nós vamos ver agora? É com relação a palavras que terminam em Z. O que acontece com essas palavras, né? Os substantivos que terminam em Z sofrem acréscimo de ES no final, no plural, desculpa. Porém, deve-se substituir o Z por C. Então, nós lemos aí a nossa regrinha, né?
que se terminou em Z, vou tirar o Z e colocar C mais ES para formar o plural, certo? Então, aí eu tenho um exemplo da palavra lacruz. Lacruz. Aí vocês irão observar que quando eu formei o plural de cruz, que em português seria cruzes, em espanhol ficará cruces. Então, ó, tá vendo que termina em Z? O que aconteceu com Z? Transformei para C e acrescentei ES. Então, ficou a cruz, as cruzes. La cruz, las cruces. Certo? Tenho aqui a palavra la luz, né? Que é a luz. Se eu quisesse falar as luzes, então ficaria las luces. Só que aí, o que a gente tem que lembrar um pouquinho é que o Z, ele vai se transformar em quê? Em C. E o que a gente vai acrescentar? ES. Tudo bem? Aí nós temos a palavra lápis e lápis, né? Que para passar para o plural, retiramos o Z e acrescentamos, trocamos por C, mais ES. Então, ficou los lápices. Certo? Lembrando, gente, né? Já que nós estamos fazendo uma revisãozinha, nada melhor do que ainda a gente relembrar que ES nós acrescentaremos também aquelas palavras que terminam em quê? Em consoante, que não é o caso aqui da palavra que termina em Z, porque apesar de eu acrescentar ES, eu tenho que fazer uma modificaçãozinha. É o caso, na realidade, né? Temos aqui as palavras que terminam em I acentuado e U acentuado, né? A gente tem que acrescentar ES e também aos monossílabos. Aquelas palavras que só possuem uma sílaba, né? Que é o caso aqui, por exemplo, olha só, consoante. Vamos começar pela consoante. Palavra que termina em consoante. Eu tenho aqui a palavra reunião. Reunião. Vocês estão vendo que ela termina em consoante, né? Letra N. Quando eu passo para o plural, eu vou acrescentar ES, certo? Reunião. Eu vou mudar aqui de cozinha, colocar a letra ES. Reuniões. E aqui nesse caso ela vai perder o acento. Outro exemplo. A palavra professor. Termina em consoante também, não é? Quando eu quero passar para o plural, eu vou acrescentar ES também. Então, ela vai ficar como? Professores. Certo? Aí, uma palavra que termina em I acentuado. Palavra rubi. Ela não está acentuadinha aqui, né? No caso dela aqui, ela vai ter que ser acrescentado ES. Então, vai ficar rubi certo? É só apenas alguns exemplos, tudo bem? Então, revisamos aí essa questão de formar o plural das palavras e voltando para a questão da letra Z trocada por C, que acrescenta S, a gente tem uma oraçãozinha aqui, ó. Comprei um lápis, né?
Tô falando que eu comprei um lápis. Então, a gente já tá percebendo. A gente tem até a imagem aqui, certinho, de quê? De que eu tô me referindo a este lápis, né? Você tá vendo que só tem um lápis aqui bonitinho, não é isso? Então, tô falando que eu comprei um lápis. Comprei um lápis. Mas agora, a gente está vendo o quê? Que nós temos na outra imagenzinha aqui 3 lápis, não é isso? Como que eu falaria isso em espanhol? A gente já sabe que lápis em espanhol termina em Z. Então, sofre aquela regrinha. Toca o Z pelo quê? Pelo C. E acrescenta mais o quê? S. Então, ficou como? Comprei 3 lápis. Comprei 3 lápis. Só para ir ficar igualzinho como eu coloquei aqui, ó. Tô me referindo a 3 lápis que se referem aqui a esses 3 lápis que nós estamos vendo na nossa imagenzinha aqui, bonitinha, né? Certo? Então, deu certinho aí pra gente revisar sobre o plural dos substantivos. Temos já a regrinha de cor, tenho certeza que ninguém mais erra passar as palavras para o plural, não é isso? E agora temos que seguir, né? Temos que passar para um outro conteúdo, não menos importante, apesar de ser o último que nós iremos revisar agora, mas ele não é o menos importante. Eu posso dizer que é o mais importante. Por quê? Porque aqui a gente vai aprender, a gente vai revisar, né? Como nós podemos identificar os membros da nossa família ou os pretendentes a membro da nossa família em espanhol, não é isso? Então, nós temos, primeiramente, a mais importante, né? Que é a mãe, que em espanhol chamaremos de madre, tudo bem? Madre. Quem não anotou, este é o momento. Quem não viu, esse também vai ser um momento. E depois de madre, nós temos quem? Nós temos o pai, não é isso? Pai em espanhol é padre. Padre. Tudo bem? Depois, nós temos aí a avó. Avó, que em espanhol chamaremos de abuela. Abuela. Certo? Temos também o avô. Avô, que em espanhol chamaremos de abuelo. Abuelo. Seguindo, nós temos o filho. E filho, nós chamaremos de hijo. Hijo. Como é uma avaliação, é interessante que também você fique ligado na pronúncia. Ou, na pronúncia não, na grafia, né? Porque já que é uma avaliação escrita que nós iremos fazer agora, é interessante que você fique aí bem atento à grafia, tudo bem? Então, nós temos aí também hija, hija, que é filha. Temos o irmão, que em espanhol chamaremos de hermano. Hermana, que é filha. Seguindo, nós temos também um outro que é o tio, e tio em espanhol chamaremos de tio. Tio. Temos aí o feminino, vamos aproveitar e revisar feminino, masculino e feminino. Feminino de tio é o quê? Tia, certo? Tia. Temos aí primo, primo. E aí o feminino também, vamos revisar logo tudo de uma vez. Prima, prima. Temos a palavra sobrino, certo? Sobrino. E sobrina, sobrina.
Temos suegro, suegro e suegra, suegra. Temos el yerno, yerno e la yerna, yerna. Hijastro, hijastro, hijastra, hijastra. E novio, novio e la novia, novia. Então, revisamos aí os membros da família e agora vamos ver algumas palavrazinhas aí que a gente acabou de conhecer em orações. Olha só, temos então, mi madre es linda, não é isso? Tô falando que a minha mãe é bonita, é linda. Mi padre es juguetón, meu pai é brincalhão. Nuestros abuelos viven en outra ciudad. Nossos avós moram em outra cidade. Não é isso? Aí, olha só, já que estamos revisando aqui, ainda sobre... Vamos fazer uma revisão geral. Agora, a revisão geral que eu digo é porque a gente vai revisar os 3 conteúdos nessas 3 frases que nós estamos vendo, tudo bem? Vamos revisar aí plural do substantivo, formação, gênero do substantivo e, no caso aqui, a gente também está vendo os membros da família, não é isso? Então, olha só, primeiramente, para a gente revisar bem, ficar craque, vamos trabalhar aqui essa primeira frase. Mi madre es linda. Se eu quisesse passar para o masculino, como é que ficaria? Já que, qual é o masculino de madre? Padre, não é isso? Eu quero falar que ele é lindo também, meu pai é lindo. Como é que ficaria? Né? Vamos trabalhar aqui? Olha só. Colocaríamos mi. E aí? Nós temos aqui a palavra padre, que eu estou passando para o masculino. Mi padre es, certo? Es lindo, né? Mi padre es lindo. Não passei para o masculino aqui, gente? E ainda estou trabalhando aqui membros da família, não é isso? Aí, olha só. Agora, eu quero passar para o plural. Como é que ficaria, eu quero dizer, que os meus pais são lindos, não é isso? Quem não acha seu pai e sua mãe lindo, né? E aí, como é que eu faço? Quero dizer que meus pais são lindos. Vamos passar para o plural tudo isso aqui. Já falei, mi madre es linda, mi padre es lindo, e eu agora quero falar que os dois são lindos. Então, ficaria o quê? Mi, não é isso? Mis, plural de mi a gente já sabe que é mis. E aí, ó, pais em espanhol é o quê? Padres. Mis padres. E a gente já sabe que o verbo, ele tem que concordar aqui com o sujeito, tá bom? Então, ficará son. E o plural de lindo é lindos. Olha só que bonito ficou. Então, já conseguimos aqui passar para o plural, já conseguimos aqui mudar o gênero, não é isso, das palavras. Bacana. Vamos para a nossa segunda frase, para a gente trabalhar um pouquinho mais? Eu tenho certeza que hoje todos irão tirar uma excelente nota, todo mundo vai tirar a nota máxima, que a gente está treinando muito aqui, né? Todas as nossas aulas a gente treina bastante. Então, eu tenho aqui, mi padre es juguetón. Olha só, eu tô falando que meu pai é brincalhão, tudo bem? Mas agora eu quero passar para o feminino. Quero falar de quem, então? Da minha mãe. Como é que ficaria, então? Né? Tô passando para o feminino, palavra padre. Então, vai ficar o quê? Mi, madre. Ajeitar aqui. Esqueci da letra A. Madre
is. E o que ela é mesmo? Como é que eu falaria brincalhona? Né? Olha só, rugueton termina em N. O que a gente aprendeu? Se a palavra termina em N, para passar para o feminino, a gente acrescenta a letra A. Então, vai ficar como? Mi madre es ruguetona. Olha só, e perde logo o acento. Então, passamos para o feminino a frase, né? Falando que a minha mãe é brincalhona. Mas agora eu quero falar sobre os dois, né? Meus pais, no caso, né? Então, ficaria como? Mis, correto? Passando para o plural. Padres. Son. Como é que ficaria a palavra rugueton no plural? Ficaria ruguetones. Correto? Meus pais são brincalhões, né? Beleza, então vimos aí essa segunda frase. E agora nós vamos para a nossa terceira frase. Trabalhar aí masculino e feminino, plural, e trabalhar também membros da família. Então, temos aqui, ó, vou dividir de novo aqui. Eu tenho a frase, nuestros abuelos viven em outra cidade. E o interessante agora, gente, é que a frase já está no plural, né? Eu tô falando dos nossos avós. Então, a gente vai ter que fazer o inverso. A gente vai ter que passar para o singular. Bora passar para o singular? E falar como é que seria avô e avó em espanhol? Eles separadinhos aqui, só para a gente trabalhar mais? Por que não, né? Então, singular de nuestros seria nuestro. Nuestro ou nuestra, né? No caso aqui, vamos colocar nuestro e vamos começar por abuelo, ó. Falar do meu avô, ó. Nuestro abuelo, nosso avô, vive em outra ciudad. Pronto. Estamos fazendo o inverso, né? Passando o plural para o singular. Vamos também falar da nossa avó? Ó, nuestra, que eu tô falando da nossa avó, abuela, vive em outra ciudad. Pronto. Agora sim. Fizemos tudo, né? Trabalhamos tudo. Passamos o que estava no singular para o plural, o que estava no masculino para o feminino. Fizemos o inverso. Colocamos aí o que estava no plural para o singular, né? Então, trabalhamos tudo agora nessas três frases. Eu tenho certeza absoluta que todos vão tirar a nota máxima, não vão?